Boa noite a todos. Bem-vindos ao Instagram, ao Conversa Diverso, que é um bate-papo, um bate-bola que a gente vai ter aqui com a Cris Ávila, escritora, poeta, atuante na cultura. Então, estou só esperando que ela chegue para a gente poder começar. Enquanto isso, vamos de poesia. Poesicídio. Poesia minha, né, autoral, contida no livro Encontro Florescer, da organizadora Jane Said. Poesicídio. Morri e te matei em mim, mas não sei quem morreu primeiro. A polícia chegou depois do fim. Encontrou apenas restos no canteiro. Câmera nenhuma registrou quando o desastre se formou. Todos caminhavam normalmente, como em qualquer dia quente. Eclodiu uma revolução, guerras de estrofes e tiros de canhão. As pétalas voavam pelo caminho, das flores lançadas fora do ninho. Com o tempo, tudo se acalmou. Depois que o mundo quase se acabou, os que sobraram deram um nome ao ato agressor. Todos chamaram poesicídio. É isso, a Cris chegou. Vamos visualizá-la aqui, chamá-la para frente. Olá! Boa noite. Tá me vendo? Estou te vendo e ouvindo. Você também está me vendo e ouvindo? Te vendo e ouvindo, alto e claro. Muito bom. Que bom, maravilhoso. Pedro, de repente, você não poderia descer um pouco mais, porque está cortando assim um pouco sua testa. Ou não? Tá bom assim? Descer um pouco mais. Isso, ótimo, ficou ótimo. Muito bom, maravilhoso. Perfeito, Excelente. Enquadrou. Parece até um porta-retrato. Ah, ótimo. Então é assim, a gente vai construindo aos poucos, né, o processo, fazendo o processo. Faz parte. E estou muito feliz porque estou muito feliz que nós temos muitas afinidades. E, inclusive, você está fazendo pedagogia, né? E eu também sou formada em pedagogia. E que bom, né? São esses laços aí que estreitam as pessoas, né? E muitas coisas fizeram com que nós pudéssemos bater bola hoje, né? Vamos bater essa bolinha. Uhum. Esse bate-bola gostoso que a gente vai ter aqui, vai ter uma conversa, poesia. E é isso, né? Vamos começar por onde? Você falou da pedagogia. Qual é a sua experiência no meio, com a pedagogia? A pedagogia, ela abrange vários setores, né? E dentro, por exemplo, de uma escola, que não fica só restrito à escola. Você hoje atua na área administrativa. E na área administrativa, a área pedagógica se mistura todo o tempo, todo momento. Quando você lida com um pai, com um professor, com um aluno, pedagogicamente, porque você tem que ter aquela sensibilidade. Então, eu acho que a própria pedagogia é uma sensibilidade geral. Então, eu já atuei, já trabalhei em escolas particulares, já dei aula por conta própria e, na época, a pedagogia me proporcionou isso. Porque quando eu fazia pedagogia, eu fazia estágio, né? Então tinha alguns alunos em escolas particulares ou mesmo aulas particulares, sem ser no ambiente mesmo de uma escola. E aí as construções foram vindo. Então é um mercado muito amplo. E eu já trabalhei em projetos artísticos, onde a pedagogia é fundamental, ela ajuda na organização, aí eu boto sempre a sensibilidade, que é muito, muito, muito criativa. Você tem a aula de artes, né? No curso de pedagogia você tem aula de artes, aula de psicologia, então acho que é um universo muito amplo, que ajudou bastante. Eu acho que até quando eu estava fazendo o curso de pedagogia,
eu montei também um blog chamado Além da Letra, onde eu me aventurava a colocar alguns textos que eu criava de trabalhos, né? E esses textos, depois eu fui incrementando com algumas pessoas que traziam o contexto literário, e posso dizer que hoje, como eu estou nessa etapa também de escrita, me ajudou bastante. Então, é geral, sabe? Nessa parte geral mesmo. O estágio, na época, ajudou muito. No meu caso, eu ainda estou no terceiro período de pedagogia. Então, assim, os desafios são construídos ao longo do tempo. Eu vou vendo que cada matéria é um momento diferente, uma análise diferente. Mas o que vai fazer a diferença mesmo é a prática, né? Porque na prática você vai ver que existe um contexto social, de repente, numa escola particular, que é completamente diferente de um contexto social de uma escola pública, né? Sim, isso mesmo. Verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está vendo aí, por exemplo, um espaço, se quando alguém entrar para poder dialogar, sim, ainda não, né? Você tem acesso aí? Não, né? Tenho acesso sim. Tá Pelo que bom. eu vi aqui, entraram o Fer Moreira e o Michael Mason, mas não estão aqui no momento. Sim, sim. Faz parte. Então, a gente... Vou entrar aqui, bate-bola, conversa. Então, esse espaço... Conversa diversa. Isso, conversa diverso, exatamente, você tem razão. Conversa diverso. A gente está abrindo esse espaço e a gente vai começar a falar um pouco do nosso trabalho, de nós dois, né? Você falar um pouco, eu falar. Isso. E depois, mais para frente, a gente vai abrir o microfone para quem quiser falar um pouco de sua poesia. Não precisa ser sua poesia, pode ser de um trabalho seu artístico. E a gente vai construindo isso ao longo do que a gente for angariando aí, dessa coisa positiva, né? Que for o retorno das pessoas que participarem também. Então, ô Pedro, diz para mim como é que começou esse seu interesse pela escrita? Não necessariamente precisa ser do poema, mas pode ser da leitura, escrita, como é que foi isso? Bom, inicialmente, assim, surgiu pela poesia mesmo. Na infância, adolescência, eu sempre gostei de escrever. Mas teve um concurso de poesia numa das séries iniciais que eu participei, que eu não me dei bem, mas comecei a escrever por aí, comecei a me identificar com a poesia aí. Porém, era uma escrita muito adolescente, muito simplória, digamos assim. E hoje, naquele momento, a poesia para mim, eu tentava escrever aqueles textos baseados naquele meu contexto, né, de adolescente, de sentimentos e tal, e não aprofundava muito. Eu escrevi uns 20 textos durante a minha adolescência, deixei num caderno perdido que achei há pouco tempo atrás. Mas eu deixei de lado a escrita durante um tempo e passei a escrever, de fato, outros tipos de textos de 2015 para cá, através de alguns movimentos que eu seguia nas redes sociais e através de pessoas que falavam que a minha escrita era boa e gostavam da minha escrita, fazia sentido o que eu escrevia. A partir daí eu escrevi, comecei um blog chamado Eu Escolhi Encontrar, e a partir desse momento eu comecei a colocar lá as minhas escritas, meus pensamentos, meus sentimentos, através de crônicas, contos. Aí de 2015 para cá, até 2020, até 2019, eu tinha uns 250 textos escritos nesse formato de crônica. Eu só passei, de fato, a escrever poesias mais complexas e concretas durante a pandemia, nesse ano. Boa noite, Patrícia. Patrícia chegou aí, contadora de histórias, conta histórias lindamente. Olá. E a partir da pandemia,
a partir da pandemia, comecei a escrever a poesia de uma forma mais dinâmica, digamos assim. Poxa, que bom! E o seu processo? Eu escrevo desde muito tempo, né? Mas eu acho que pega assim um pouco da sua história. A gente tem uns guardados e só depois de um tempo que desperta. Foi como eu te falei, lá no curso de pedagogia, um tempo atrás, eu tinha feito um blog, mas eu já tinha algumas escritas, né? Um material assim, às vezes Uhum. também participei no ensino médio de um concurso da escola toda, de muitos alunos, né? Mais de 1.000 alunos, se eu não me engano, na minha turma eu fiquei no primeiro lugar. E na escola toda eu fiquei no sétimo lugar. De mais de 1.000 alunos, sétimo lugar, para mim foi incrível. Posso dizer que já fiquei com um pouquinho do gostinho, né, de poder participar de algumas atividades. Mas aí isso aí vai ficando quietinho ali, aqui, aí tu, né, tem outras formações, outras atividades, sempre escrevendo. Mas assim, as coisas que foram motivando muito foi quando a rede social se abriu, né, um pouquinho, e a gente pôde colocar as nossas escritas, e as pessoas começaram a falar, olha, você é bacana, escreve, a ideia, às vezes sugeriram, davam sugestões, né, de faz assim, aí você vai caminhando, né? Poxa, você escreve bacana, aí eu montei outro blog, depois eu parei, e aí surgiu muito a partir dessa interação com a internet. E as pessoas falavam que estava bacana, e eu gostei, né? Achei legal. Falei, por que não não ter um livro, né? E aí foi quando, em 2017, eu montei um primeiro livro, um e-book, que está pela Amazon, Você é Poema, Temperos Poéticos, Delícia do Cotidiano. Depois, as mesmas pessoas que me incentivaram a escrever muito pela internet, né, falaram, poxa, mas eu queria pegar o livro, né, colocar a mão no livro, anotar, né? Aí surgiu o primeiro livro, Você é Poema, Delícia do Cotidiano, que ele é o desmembramento do livro, do e-book, que ele tem duas partes, Temperos Poéticos e Delícia do Cotidiano. Eu peguei a segunda parte e transformei nesse livro, Você é Poema, Delícia do Cotidiano, que ele trata de tudo, né, de amor, sentimento, o ambiente, o meio ambiente, a parte tecnológica, fala de vó, fala. Nossa, assim, fala de tudo, né? Tem a parte da autoajuda, tem a parte histórica, fala da cidade de Paraty, tem um poema de Paraty também. Aí depois, no ano seguinte, aí eu participei de vários eventos, né? Vários eventos que tivemos, né? Principalmente com o grupo Iniciativa Geek do Vitor, nós colocamos em vários shoppings, né? Atividade com eles. E depois, no ano passado, eu lancei esse segundo livro, né? Temperos Poéticos, na Bienal do Livro, que é a primeira parte do e-book. Depois nós lançamos essa antologia, Palavreiras, também na Bienal do Livro, onde tem um poema ali meu que participou do projeto Histórias por Telefone, onde a gente liga para as pessoas e fala poesias, e uma repórter, que ela mora em São Paulo, mas ela é da França, né? Ela entrou em contato comigo e a gente fez uma entrevista. Ela pegou um trecho desse meu livro e traduziu para o francês, para levar, né, a poesia. Poxa, Né? que legal. Ele fala sobre. Está até na página 34. Ele fala sobre esse momento, né, da pandemia, onde a gente está um pouco precisando de ajuda. Eu vou ler só umas duas frasezinhas ou três, só. Ele diz assim, é poema da ajuda. Quando a tristeza lhe ferir e nenhum amigo estiver ali para segurar a sua mão, olhe para o alto. Quando o amor for embora e você não tiver mais forças para seguir sozinho,
olhe para o alto. E assim ele vai, né? Sempre solicitando que olhe para o alto, esse poder superior, né? E no final ele diz assim, basta enxergar, amar e recomeçar. Porque a pandemia, ela faz com que a gente tenha... num dia a gente vai para altos e baixos, né? A gente está de manhã, principalmente naquele período, né, mais contundente ali do primeiro momento, a gente ficava assim, altos e baixos. Então ele veio para poder ajudar. Então eu li esse poema para muitas pessoas e consolava, e me consolou também, tá? Nesse período também. E aí a gente está aí, Pedro. A gente fez algumas atividades, tem feito. Mas fale mais um pouquinho de você. O que você quer trazer para a gente? Quer trazer alguma coisa, alguma história da pandemia que te inspirou para escrever um determinado poema? Enfim, e depois eu quero que você fale se você tem planos para livros futuros. Enfim, vamos indo aí dessa forma. Você falou que esse seu poema, ele chamou a atenção das pessoas, né? Ele confortou o coração das pessoas. Eu só passei a continuar na escrita por causa disso, por causa do que as pessoas diziam a respeito dos meus textos. Alguns textos considerados de autoajuda também, mas as pessoas diziam que o texto ajudava ela, fazia ela pensar, fazia refletir sobre alguma situação da vida, algum sentimento diferente, e servir de resposta. Né? Você usou o projeto como um canal para levar essa mensagem às pessoas, o projeto Histórias por Telefone, né? E eu acabei disseminando, através dos saraus que eu vou, alguns dos pensamentos que eu tenho, algumas das ideias que eu tenho relativas a recomeço, a sentimentos, a poder ir para frente diante da adversidade. E é mais ou menos isso que tem me guiado nessa caminhada. Porque, voltando um pouquinho lá atrás, eu comecei minha caminhada poética nos saraus ou nas antologias em 2017, 2018. No final de 2018, quando eu participei da primeira antologia, do primeiro livro, né, que foi o Livro das Emoções, de uma editora de São Paulo, que por sinal é a editora que eu estou lançando a antologia que eu estou divulgando. E você tem ele aí para mostrar para a gente a capa? Você tem ele aí para mostrar a capa para a gente? Desse aí que você Tenho aqui. Mostra para a gente. Foi esse aqui, o primeiro livro que eu participei. Bonito, tá né? Bem coisadinho, né? Bonito Livro ele. das Emoções. Muito bacana. Um texto que é uma crônica, é do meu blog Eu Escolhi Encontrar, que reflete um pouco essa minha ebulição em relação ao sentimento, em relação a muitas coisas na minha caminhada. Se quiser, eu dou uma lida para você ver. E quero, exatamente. Quando você entrou, eu vi que você estava lendo um poema. Mas lê esse aí também, lê pra gente, sim. Esse não é um poema em si. Esse eu li no meu primeiro sarau. Ah, sim. No primeiro sarau que eu fui, que foi no meio do ano passado, em junho do ano passado. Eu comecei a participar desse mundo artístico, né, dos saraus. Deixa eu te perguntar uma coisa, Pedro. Aqui eu não estou vendo se as pessoas estão colocando perguntas ou coraçãozinho. Não estou tendo esse movimento, não. Se você vê alguém fazendo pergunta ou dando um alô, você fala, porque eu não estou conseguindo visualizar, tá bom? Então, o Cris, fotoarte, chegou, deu joinha. Chegou o Marcos. Mas, por enquanto, ninguém fez nenhuma pergunta. Chegou a Sol de Paula, Rita Pinheiro, todo mundo aqui assistindo a gente. Ok, gente. Então, obrigada. O texto limites. Sim. Dê limites para as pessoas. Não deixe que elas invadam sua vida e digam quem você é ou quem você tem que ser para elas. Baseado no que elas não foram capazes de ser e também não são. Você não é obrigado a deixar a porta aberta o tempo todo para ninguém. Se responsabilize pelos seus erros. Não culpe os outros pelo que deveria ser correção sua. Não distorça as palavras dos outros para se culpar por algo ter dado errado. Você é senhor da sua própria vida e deve exercer o controle de todos os territórios dela.
Não atenda o telefone se você não quiser. Não receba e nem leia mensagens, como se houvesse obrigação de resposta rápida. Se não tiver interesse ou não estiver ocupado, ou se estiver ocupado demais para fazê-lo, não tenha medo de não fazer. A vida não é o imediatismo das respostas rápidas em redes sociais. Foque no que é necessário e prioritário para a sua vida. O prazer ou as mensagens triviais podem esperar. Os e-mails vão ser respondidos. As conversas serão postas em dia. Mas não abra mão de nada seu por medo de perder uma oportunidade, uma pessoa ou mesmo um prêmio Nobel. Sem pressa, sem medo, sem opressão. Todas as pessoas que precisam ficar na sua vida vão ficar. Quem tiver que sair, vai sair. Nada disso é motivo para a culpa. Apenas aceite que existem espaços que precisam ser respeitados. E se alguém não respeitar o mínimo do seu, então corte da sua vida. Não se diminua a ponto de ser decoração na penteadeira de ninguém. Não seja uma caixa onde quem chega deposita suas tranqueiras e sai mais leve. Não assuma para si a responsabilidade de vida dos outros. Você não pode viver em função da felicidade de alguém. Se você mesmo tiver as condições necessárias para buscar a sua própria felicidade. O mundo está cheio de gente infeliz, mas nem por isso queira ser infeliz por solidariedade. Seja honesto consigo próprio, busque maneiras de, se tornando feliz, contaminar o seu mundo com felicidade, tornando felizes as pessoas ao seu redor, tornando felizes aqueles que realmente se importam com a sua felicidade. Então esse foi o primeiro texto que eu apresentei num sarau, que também foi o primeiro texto do blog. Não, do blog não foi, mas de uma antologia. Um dos textos que eu coloco nesse blog, chamado Eu Escolhi Encontrar, onde eu coloco todos os pensamentos, filosofias. Olha, eu Cecília achei... Rogers dando um beijo aqui, passando para dar um beijo. Beijo, Cecília Rogers. Eu achei o seu texto com uma sensibilidade muito grande. Você trouxe a valorização, né? A gente tem que valorizar o que é de melhor, e principalmente a nós mesmos. Não deixando o outro, né, de lado. Não deixando o outro de lado, mas se você tem esse potencial, por que não trabalhar com ele, né? Então, que bom que você tem esse seu blog, né? E você tem sempre esse conteúdo. E eu já visitei textos seus, né? E eu tenho um projeto chamado Poesia é um Presente, onde eu fui selecionada para o programa Cultura Presente nas Redes. E a gente estava tendo uma sintonia, eu com você, assim, conversando, né? E eu estava montando lá o trabalho e eu peguei o gancho do seu texto. Convido a todos a irem lá no canal Cris Ávila Escritora, assistir 4 apresentações do Poesia é um Presente, onde tem o trecho também do texto do Pedro Garrido. Ele tem uma sensibilidade muito grande e contribuiu bastante. Esse projeto, ele convida as pessoas ao despertamento da poesia. Eu já trouxe textos de Ferreira Goulart, Adélia Prado e vários outros. E a gente também pegou textos, né, de outros autores e começamos a costurar um com o outro. Também tiveram cantores, outros artistas que deixaram suas marquinhas lá. Então eu convido a todos a participarem. Está acontecendo também outro projeto chamado Dando Vozes, onde a pessoa dá voz a um poema, a um texto. Ela às vezes gostaria de escrever, mas ela ainda não conseguiu ou se identificou com o texto, então ela dá voz. Então ela entra em contato comigo, a gente conversa um pouco, faz um vídeo, aí tem os direitos, né, de imagem, a gente, né, faz um documento tudo direitinho para a pessoa e participa. E você, foi uma alegria ter
dividido, nem que seja um pouquinho, né? Porque os vídeos foram curtos, 3 minutos, 2 minutos, e aí foi uma coisa rápida. Mas, assim, eu acho que a sintonia vai casando, né? Então, eu agradeço quando eu falei contigo, você prontamente achou bom, a gente, né? E depois eu fiz um contato com você para a gente fazer esse trabalho, né? Conversa de verso, e você, né, não tutibiou, né? Foi aberto para isso. Eu vejo que as nossas poesias se comungam muito, porque você traz a percepções da atualidade, né? E amorosas, sentimentais, vai do seu íntimo, que dialogam com outros, né? Que eu vejo você também nas outras atividades que a gente está sempre participando, né? E isso